Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Comunidade Trader, Júnior Egídio por aqui. No vídeo de hoje eu vim tirar uma dúvida aqui que surgiu no nosso grupo do Telegram. Mais uma vez, eu achei interessante compartilhar esse detalhe com vocês aqui no índice futuro. Foi um ponto no qual ocorreu, se eu não me engano, na quinta-feira. E ali na hora de comprar, num ponto de interesse, se teve mudança de características, se não teve, nós vamos esclarecer isso aqui agora para vocês. Mas antes de mais nada, gostaria muito de pedir que você deixasse o seu like para que esse vídeo seja impulsionado e o YouTube mostre esse conteúdo a cada vez a mais pessoas, para que elas possam ter esse tipo de acesso que você está tendo, a esse tipo de conhecimento. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva para você ficar por dentro de quando a gente lança um vídeo novo. Você vai ser notificado pelo YouTube para que você fique por dentro aqui sempre quando nós mandamos algum vídeo novo, alguma atualização aqui, beleza? Galera, então vamos lá. É o seguinte, se tratando do cenário macro, a gente sabe que aqui era o nosso topo, esse aqui era o nosso fundo, tivemos essa quebra estrutural, o preço voltou aqui para mitigar pontos passados, a instituição poder, se estiver claro, posicionada nesse ponto, voltar a injetar mais grana e levar o preço na região premium, como nós já sabemos, certo? Porém, eu sei que a grande maioria da galera faz day trade, então a gente tem que trabalhar, mesmo sabendo que aquela região ali é uma região de venda, você tem que trabalhar através da força do dia. Pode ser uma região de venda, mas a venda vai acontecer daqui a 3, 4, 5, 6, 7 dias, você não sabe? Então você tem que trabalhar através aqui, sempre buscando a força do dia. No caso da dúvida da galera, não tínhamos esse pregão aqui, tá galera? Esse pregão aqui não tínhamos ele. Então a gente está falando justamente foi desse dia aqui, certo? Esse pregão aqui do dia 22 de setembro de 2022. O que nós tínhamos aqui, pessoal? Primeiro ponto, fechamento com corpo, certo? Fechamento forte, expressivo. Claramente aqui a gente teve uma absorção de fundo nesse ponto aqui. Olha o alto volume financeiro justamente nessa região. O preço absorveu e logo em seguida ele agrediu. Players com certeza ficaram travados nesse ponto aí. Foi um ponto de alta liquidez. E o primeiro ponto que a gente tem que perceber é aqui. Nessa subestrutura tivemos uma mudança de característica, onde tivemos um fechamento expressivo. E aqui na estrutura mesmo tivemos uma violação. Isso nesse time frame aqui que nós estamos analisando. Partindo desse ponto que a gente teve uma mudança de característica, qual que seria a lógica aqui? Esse topo e aqui era o nosso fundo, correto? No outro dia o preço abre em gap de alta e faz uma nova máxima. Então, qual que é o nosso topo e qual que é o nosso fundo? Esse aqui é o nosso fundo e esse aqui é o nosso topo. A gente buscaria por pontos de interesse abaixo da região de, claro, 50% desta pernada aqui de alta, certo? O único ponto de interesse claro e nítido aqui, acredito que isso não foi problema para muitos, foi esse pontinho aqui. Esse ponto de interesse, vou marcar ele aqui de verde e vou descer o time frame, que é aí que tá a sacada, tá? Vamos lá, galera. É o seguinte, primeira coisa aqui, a gente sempre fala que o preço ou ele pode reagir de um range ou de um bloco aqui, desde o início do primeiro toque. Aqui a gente passou uma FIBA aqui. O preço ele pode reagir no início do bloco, vir aqui tocar, ou vir nos 50%. A grande maioria das vezes, quando o preço está em tendência, ele toca no início do bloco e vai embora. Como a gente sabe que a gente está trabalhando toda essa região lateral, possivelmente esse preço pode vir buscar os 50%. Então sempre quando você vê uma mudança estrutural no tempo gráfico menor, mas trocou no início do bloco, pode ficar esperto, porque pode ser que o preço volte para poder buscar ali os 50% do bloco. Isso acontece muito. Faça esse teste, estude você por conta no que eu estou te falando.
E nesse caso aqui em específico, galera, como nós abordamos no treinamento em aulas de estrutura, nós abordamos de forma detalhada que você pode prestar atenção aqui. Olha esse impulso, e se essa quebra aqui realmente fosse forte, cara, aqui mesmo ela poderia ter um fim, porque você está dentro dessa toda essa pernada de venda, poderia levar esse preço até o prêmio dessa região para voltar a cair. Então perceba que nesse ponto nós tivemos apenas a quebra de uma estrutura. A questão da quebra de uma estrutura, duas ou mais estruturas, acontece mudanças de característica que quebra uma estrutura só e funciona. Mas como a gente está falando de probabilidade, você pode olhar a grande maioria das vezes quando ocorre a quebra de ele quebra uma subestrutura e volta a cair. Quando a gente tem um sinal de duas ou até mais estruturas, você consegue identificar que podemos ter uma diminuição da oferta, no caso aqui do fluxo de venda. Olha o impulso disso aqui, cara, olha o impulso. Você está dentro de impulso de venda. Tocou no bloco? Sim. E perceba quantos imediatistas já entraram aqui nessa região por ser o primeiro toque. Tem pessoas que operam dessa forma, instituições também intermediárias que operam assim. Então essa mudança estrutural chama muita gente para poder estar entrando. E você tem que se lembrar que o mercado ele é uma ferramenta de transferir dinheiro da mão dos impacientes para a mão dos pacientes. Então, se tratando dessa questão do fluxo, perceba como que o fluxo já começa a ficar menos agressivo, cara, dentro do ponto de interesse. Tá claro, olha a pernada, impulso, 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 e aqui você consegue perceber a diminuição clara dessa força. Você quase que não tem negócios aqui nessa região. Tá vendo? Você quase que não tem negócio. Geralmente a gente gosta de focar no volume por absorção, alto volume de negociação, mas cadê o dinheiro aqui também? Não tem negociação aqui nesse ponto, tá vendo? E você tá dentro desse ponto de interesse. Beleza. É o seguinte, você percebe que tivemos uma mudança de característica após o preço tocar em 50% do range, que ele tocou aqui. Momento nenhum, ó, eu tive outra mudança de característica, ó. Nenhum momento. Aqui eu tive. Isso daqui é uma entrada clássica. Tá bom, ele não quebrou 2 pontos, quebrou um só. Tudo bem. Você não queria tomar risco aqui, mas você tá na bacia das almas, meu querido. Daqui pra cá ele passa o bloco. Ou quando você entra aqui, você sabe que ele pode vir até aqui, então você pode até deixar o seu stop aqui também, caso você seja entre menos alavancado, seja mais conservador. Mas o cara que é conservador, ele vai esperar chegar a 50% do range. Se o preço estourar do início aqui, ele não vai ficar puto, porque para ele tá tudo bem, ele já se conformou com isso, ele prefere preservar o capital, e o medo de perder a oportunidade faz muita gente quebrar. Então o afobado chega ali, ele já toma os pés pelas mãos, sem analisar o fluxo, sem analisar uma ou mais quebras de estrutura, porque justamente aquele detalhe que eu falei, quando você tem uma diminuição do fluxo, fica muito mais fácil o comprador encher a mão aqui e quebrar 1, 2, 3 estruturas, como no caso você teve essa pernada aqui como um todo só dentro do ponto de interesse, ó. Aí se você botar quantos pontos de estrutura? 1 ponto subestrutural, 2, 3, 4 pontos aqui, certo? Ou seja, além dele ter tocado nos 50%, você teve a confirmação das quebras estruturais, na qual aqui você teve uma só, onde eu explico muito bem isso no treinamento, o porquê disso daqui dá muito errado, de às vezes você tomar risco só por uma quebra, certo? Porque ainda pode ter fluxo na contraparte. É muita ingenuidade nossa achar que a gente está num impulso muito grande de venda e que uma quebra estrutural simples aqui do nada vai fazer o preço virar uma cambalhota, só porque deu uma quebra estrutural. Tá, tocou no ponto de interesse, mas tudo isso que eu tô te falando aqui, se você colocar agora no seu caderninho e colocar para analisar, você vai ver que tem fundamento. E aqui nós tivemos a outra entrada, que é a entrada por acumulação, que tem no material lá no e-book, no 5 em 1, o link está até aqui embaixo na descrição, que é uma entrada por acumulação. O preço quebra a estrutura, volta para testar. Aí nesse caso aqui ele deu uma liquidaçãozinha, quebrou
mais esse pontinho e voltou para testar. Qualquer um desses pontos aqui, ó, você poderia estar entrando com o stop bem curto. Esse aqui é uma entrada por acumulação, essa configuração aqui. Ela é muito parecida com a entrada clássica, porém a entrada clássica geralmente ela acontece direto, exatamente assim. No caso você teve isso, mas teve um evento de acumulação para depois o preço estourar. Mas pessoal, era esse o detalhe que eu queria ter passado para vocês. Espero que tenha ajudado, tá? E caso tenha alguma dúvida ainda, nosso grupo do Telegram está aí à disposição. Qualquer coisa é só entrar lá e chamar. Se quiser tá por dentro ali do que a galera tá trocando informações durante o dia, ou até mesmo se você quiser entrar e fazer parte do time aí, beleza, galera? Forte abraço e valeu!